pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua presença em nossas vidas. Senhor, por operar em nós, não só nessa noite, mas pelo trabalho que você tem feito, o trabalho que você vai continuar fazendo. Senhor, eu sei que você começou uma boa obra em nós e que você vai completá-la, você vai aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. E Pai, te agradecemos por uma operação poderosa do Espírito em nossas vidas, nos nossos corações hoje. Te agradecemos pelo teu poder curador, pelo teu conforto, a tua força, pela coragem que você pôs dentro de nós. E Senhor, te agradecemos porque você nos faz reinar em vida pela sua graça e pelo maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por isso. E todo o povo de Deus diz amém. Você pode agora sentar. Obrigado, Lisa. Obrigado pelo maravilhoso time de louvor aqui na Igreja Bíblica de Mazula. Estamos muito empolgados e felizes em ver o que Deus está fazendo aqui. É maravilhoso. Para aqueles de vocês que acabaram de chegar, eu estou muito feliz pelos diferentes ministros que chegaram. E deixe-me dar para vocês um resumo bem rápido do que compartilhamos de manhã. Falamos sobre a graça de Deus. E abrimos com uma história que eu sempre gosto de usar, porque eu não quero fazer a graça ser complicada, eu quero torná-la simples para podermos entender. Então falamos sobre Dennis, o Pimentinha, e seu amigo Joey, deixando a casa da senhora Wilson, carregando tantos biscoitos quanto podiam. E Joey disse a Dennis: Dennis, o que fizemos para merecer todos esses biscoitos? E Dennis disse: Joey, a senhora Wilson não faz biscoitos para nós porque nós somos legais. Ela nos faz biscoitos porque ela é legal. E isso para mim engloba completamente, agarra o sentido, na verdade transfere tudo para Deus. Tudo o que Deus já fez por nós, que é tudo, Ele fez tudo para nós. Através de Jesus Cristo, nenhum só pedaço disso foi feito. Pelo quão bom nós éramos, o quão extraordinários éramos, o quão merecedores nós éramos. O fato é que, quando estávamos no nosso mais absoluto pior, Deus nos deu o seu mais absoluto melhor. A Bíblia diz que ainda quando éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Então, entender a graça significa que entendemos que tudo que Deus deu a nós, por nós e para nós, é baseado na sua maravilhosa, extraordinária natureza, com a qual Ele nos amou quando éramos absolutamente não amáveis. E Ele nos amou de toda forma. E então nós falamos um pouco sobre como a graça é meio como a eletricidade. A graça é um poder que flui do amor incondicional de Deus. E a graça é liberada nas nossas vidas, está disponível para nós através da pessoa de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que acessamos ela, não quer dizer que aceitamos ela, mas a graça está disponível para nós. E dissemos que assim como a eletricidade pode fluir em uma casa, você liga todo tipo diferente de coisas, refrigeradores, ventiladores de teto, aparelhos de som, micro-ondas, o que quer que você ligue no sistema elétrico e no fluxo elétrico que corre na sua casa, o que quer que você ligue vai se beneficiar daquela eletricidade. E então a graça, assim como a eletricidade, é multidimensional ou multifacetada, e dissemos que há 5 expressões primárias da graça que encontramos na Bíblia. Primeira, a graça salvadora. A Bíblia diz: pela graça sois salvos através da fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a primeira expressão da graça é o amor de Deus que vem para a nossa vida e nos permite nascer de novo, sermos feitos justos. E então dissemos que há a graça santificadora. Vimos Tito 2:11, que diz: a graça de Deus que traz salvação apareceu a todos os homens, nos ensinando que, negando a impiedade e as paixões humanas, devemos viver sobriamente, retamente e piedosamente nesta presente era. Então a graça salvadora é a transmissão da vida. A graça santificadora está em treinar para um estilo de vida. Deus não só nos dá o dom da vida, mas a mesma graça, a graça salvadora que traz salvação a nós, toma a forma da graça santificadora e nos treina
para vivermos o estilo de vida que agrada a Deus. Eu gosto de falar assim, a graça nunca é a permissão divina para fazermos o errado. A graça é o empoderamento divino para fazermos o certo. E entendemos, todos precisam disso e nós precisamos, e graças a Deus, graça também quer dizer que podemos correr para Ele, para perdão e limpeza dessas coisas de natureza, mas a graça santificadora não está apenas ali para continuar, nos perdoar toda vez que pecarmos, graças a Deus está disponível, mas o papel mais elevado é a graça estando lá para nos dar poder, para no final nos consertarmos no processo. Então, a graça salvadora, a graça santificadora, a graça fortalecedora. Romanos 5,17 diz que aqueles que receberam a abundância da graça, e esse não é, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então a graça não está lá apenas para nos ajudar a miseravelmente tolerar a vida. A graça, você já ouviu alguém dizendo, a vida tem sido tão difícil, mas graças a Deus, Deus tem me dado graça. E eles continuam, é como se a graça equalizasse uma vida miseravelmente tolerada. E isso não é muita graça. A Bíblia diz que se você recebe a abundância da graça, que você na verdade vai reinar em vida. Isso não quer dizer que não teremos problemas, todos têm. Mas quer dizer que existe um poder, não importa o que o inimigo joga em nós, do exterior, a graça de Deus sempre é maior a partir do interior. E é impressionante como as pessoas conseguem olhar para aquela seção que chamamos de o espinho na carne de Paulo, na Bíblia, em 2 Coríntios 12, onde Paulo está apanhando e naufragando e lançado na prisão, açoitado, esse tipo de coisas. E quantos sabem que isso está meio fora de moda? Quantos sabem que não deveria ser muito divertido? E ele diz, eu clamei ao Senhor por essa coisa, e ele disse que aquilo era um mensageiro de Satanás, era um personagem demoníaco que foi atribuído a ele, que onde quer que Paulo fosse, simplesmente tudo de ruim acontecia com ele. E ele disse, eu orei para que essa coisa me deixasse em paz. E ele disse, mas o Senhor me disse, a minha graça é suficiente para você. Agora, de alguma forma, as pessoas conseguiram distorcer isso para dizer que Paulo orou e Deus disse não. Eu li isso. Deus não disse não. Jesus disse, a minha graça é suficiente. E qualquer um que disser que isso quer dizer não entende a suficiência da graça. Agora, o que Jesus não disse foi, ok, Paulo, eu vou te colocar numa bolha e você não vai mais passar por nenhuma adversidade. Isso não é a vida. Mas quando Jesus disse, a minha graça é suficiente para você, veja, o espinho na carne era a atribuição de Satanás contra Paulo. Mas a graça era o empoderamento de Deus em Paulo. E ele estava dizendo, Paulo, a minha graça é suficiente para te ajudar a levantar sobre isso e derrotar o que quer que o inimigo jogue em você vindo de fora. Me irrita quando as pessoas dizem, Paulo orou e Deus disse não. Jesus disse, a minha graça é suficiente. Eu ia deixar eles dizerem isso se Deus tivesse dito, a minha graça é insuficiente para você. Mas ele disse, minha graça é suficiente. Então a graça fortalecedora. E então vemos a graça compartilhadora. Onde Paulo disse, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Isso tudo está no contexto de ofertas que eram recebidas para ajudar os santos que lutavam em Israel. Eles estavam sendo perseguidos, havia uma fome ali, e eles enviavam uma oferta de alívio, e os coríntios já haviam dado aquilo, estavam no processo de dar aquilo. E Deus disse, Deus, vocês não estão apenas estendendo a graça para os crentes lá que estão sofrendo, vocês estão sendo graciosos com eles com a sua provisão financeira, mas Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, para que vocês, sempre tendo toda a suficiência em todas as coisas, possam abundar para toda boa obra. E finalmente vemos a graça servidora, onde Pedro disse, na medida que cada um de vocês recebeu um dom, da mesma forma ministrem o mesmo uns para os outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E resumimos dizendo que a graça salvadora vai evitar que você se perca. Você não se alegra com isso? Não ter que ir para o inferno.
A graça salvadora impede que sejamos perdidos. A graça santificadora impede que sejamos contaminados e corrompidos pelo mundo. A graça fortalecedora impede que sejamos derrotados pelas circunstâncias e pressões da vida. A graça compartilhadora evita que tenhamos falta e egoísmo. E, finalmente, a graça servidora nos afasta da improdutividade ou falta de produtividade ou falta de frutos em nossas vidas. Eu disse essa manhã, quando encerramos, para os que estavam aqui, que essa noite nós focaríamos em como acessar a graça de Deus. Porque aqui está algo que precisamos entender. A graça é gratuitamente dada por Deus, mas não é automaticamente experimentada pelas pessoas. Como Steven disse agora há pouco, Deus é um cavalheiro, ele não vem e vai forçar coisas contra você, contra a sua vontade. É por isso que a Bíblia diz, mesmo sobre a graça salvadora, pela graça sois salvos através da fé. É a graça e a fé. A graça é o que Deus provê e a fé é o que nós aceitamos. A fé é o que recebemos. Então a graça é gratuitamente dada por Deus, mas ela não é automaticamente experimentada pelos homens. E você pode experimentar uma forma da graça sem necessariamente acessar outra forma da graça. Sabe, você poderia literalmente aceitar a graça salvadora, mas por causa de um falso ensino, por ouvir que Deus quer que você seja pobre, que Ele não quer que você tenha nada, você poderia completamente acessar a graça salvadora, mas nunca ter contato com a graça compartilhadora. Sabe, você poderia ligar cada lâmpada na sua casa e ter muita luz, mas nunca perceber que a mesma eletricidade pode também ligar o refrigerador. Então queremos acessar todas as expressões, todas as avenidas da graça de Deus. Agora, na Bíblia Amplificada, João capítulo 1, verso 16, há um versículo fenomenal. E eu amo a forma como a Bíblia Amplificada coloca isso. Ele diz, está na tela bem aí, ele diz, pois da sua plenitude ou abundância, todos nós recebemos, e todos recebemos uma parte, e fomos todos supridos com, agora notem isso, uma graça depois da outra. E bênção espiritual sobre bênção espiritual, e até mesmo favor sobre favor, e dom empilhado sobre dom. Eu amo isso, eu já estudei isso em vários comentários e um dos comentaristas disse que esse retrato da graça de Deus lembrou a ele uma pessoa parada em pé na praia, permanecendo ali parada à medida que onda após onda continuam vindo e deixando seus pés e é simplesmente um contínuo. E quando se para e pensa sobre a graça de Deus, a graça de Deus foi personificada na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a lei veio através de Moisés, mas graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e que a graça de Deus era sobre ele e que palavras cheias de graça vinham da sua boca. Então, se você quer saber como é a graça, apenas olhe para a pessoa de Jesus, porque era disso que ele era cheio, era isso que estava sobre ele, foi isso que veio dele. A Bíblia diz: o Senhor é gracioso e que ele é o Deus de toda a graça. A Bíblia até mesmo diz que Deus se assenta sobre um trono de graça. O Espírito Santo é chamado de o Espírito da graça. E a mensagem que pregamos é chamada o Evangelho da graça de Deus. Então Deus sabe, ele é simplesmente um Deus gracioso. E quando Jesus veio e o que Jesus fez na sua morte, sepultamento e ressurreição, eu amo quando diz aqui, da sua plenitude ou abundância todos nós, o que aconteceu todos nós recebemos. Mas notem que é uma progressão, é um perpétuo, uma graça depois da outra, bênção espiritual sobre bênção espiritual, dom amontoado sobre dom, favor sobre favor. Eu gosto disso.
Então sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente há mais disso do que já tocamos até agora. Há um pouco mais disso do que o que estamos experimentando. E quer saber como você pode dizer que não está andando em toda a graça que Deus tem para você? É quando você vai para Ele apenas nas crises. Quando você pensa assim, eu posso lidar com isso sozinho, e então algo grande acontece, você diz, uau, é melhor eu orar. Isso é basicamente dizer a Deus, Deus, eu posso lidar com 99% da vida sem a sua ajuda. Eu só vou para você nas crises de verdade. O que aconteceu com aquele velho? Lembram daquele velho hino da igreja, eu preciso de você? Senhor, eu preciso de você em todas as horas, preciso de você. Há algo sobre aprender a viver uma vida de graça e aprender a viver uma vida que responde à graça dele, não apenas quando entramos numa crise, não olhando para Deus apenas como nosso botão de pânico divino ou nosso paraquedas de emergência, mas olhando para Deus e para a sua graça como a base para todo o fôlego que respiramos e todo o pensamento que pensamos, toda a palavra que falamos e toda a nossa perspectiva sobre a vida. Então hoje à noite eu quero falar sobre como acessamos a graça de Deus. Toda vez que você está vindo, sabe, quando está dirigindo, sabe, numa estradinha vicinal e então você chega numa interestadual, você sabe que não dirige sempre nas estradas marginais como dirige nas principais a maioria das pessoas. E se você é como eu e como a maioria dos outros caras, quantos gostam mais de correr do que ir devagar aqui? Então, se você está numa marginal e olha para todos, zoom, zoom, e eles vão bem rápido na interestadual, sabe, você não pode fazer isso onde está. Você tem que achar, o que você tem que achar uma alça de acesso. Você tem que achar um acesso, uma forma de entrar naquela interestadual. E eu e você podemos olhar ao redor às vezes e vermos pessoas que têm bastante alegria. Talvez em momentos em que não temos alegria, eles têm bastante vivacidade, elevação e sabe, entusiasmo na vida e pensamos, rapaz, sabe, ultimamente parece que as luzes se apagaram para mim, sabe, talvez eles estão andando em mais graça do que eu. Veja, não estamos fazendo uma coisa de competição aqui. Sabe, eu estou mais na graça do que você está, não é uma questão de competição. Mas sabe, eu quero andar em toda a graça de Deus que eu puder andar. Eu quero toda a sua influência divina, todo o seu empoderamento, toda a sua força operando na minha vida, o quanto eu puder, porque eu preciso, e você? Então, como acessamos a graça de Deus? Eu vou dar aqui 4 princípios bíblicos bem simples, que são claramente sustentados na palavra e que nos dizem como nós acessamos a graça de Deus. E o número 1 é fé. Repita, fé. Sabe, é interessante, hoje algumas pessoas estão agindo como se a graça e a fé fossem forças contraditórias. Eu até já ouvi pessoas dizerem, eu já fui uma pessoa de fé, mas agora eu sou uma pessoa da graça. Sabe, essa é uma das coisas mais bobas que alguém já pôde dizer. Amanhã à tarde eu e Lisa vamos para Denver e de lá temos conexão de volta para Tulsa e eu não vou entrar naquele avião e dizer, eu costumava gostar da asa esquerda, mas agora eu só me importo com a asa direita do avião. Não, você precisa de ambas para voar. É uma coisa que não é ou uma ou outra, são ambas. Vimos a passagem em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos através da fé. Notem que elas estão juntas. A graça é o que Deus dá e a fé é o homem aceitando isso. Mas eu quero que você veja Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1, e nós vamos ver como a graça e a fé trabalham juntas. Na verdade, enquanto estão achando, deixe-me compartilhar com vocês, é um pouco fora do assunto, mas vale a pena mencionar. Se você quiser entrar no erro, e eu presumo que ninguém quer, alguém aqui hoje acordou e disse, Senhor, hoje eu quero realmente bagunçar meu pensamento. Me ajude a ser confundido. Se você quiser entrar em erro doutrinário, a melhor forma de fazê-lo é pegar um princípio da Bíblia e então você o coloca lá em cima em um pedestal e você idolatra aquele princípio e então você ignora tudo mais o que a Bíblia tem a dizer.
Deixa eu dar um exemplo. Quantos aqui sabem, porque sabe no coração que é justificado? Que você foi feito justo? Deixa eu ver suas mãos. Você sabia que no livro de Romanos, há 4 declarações distintas sobre como nós fomos justificados? E sabe quais são? A Bíblia diz que fomos justificados pelo seu sangue, fomos justificados pela sua ressurreição, fomos justificados pela graça e fomos justificados pela fé. Essas 4 declarações estão no livro de Romanos, justificados pelo sangue, pela ressurreição, pela graça e pela fé. Você sabia que nenhuma delas tem ciúmes da outra? Nenhuma delas está competindo com a outra. Você pergunta, por todas elas fomos realmente justificados? Sim, todas elas. Mas você não pode separar o sangue e dizer, agora eu vou estudar o sangue. Sim, você pode estudar o sangue. Mas ao estudar o sangue, ao apreciar, quantos sabem que se pode apreciar o sangue? Quantos são gratos pelo sangue de Jesus? Mas não se pode estudar e apreciar o sangue de Jesus, mas ignorar a ressurreição. Ignorar a fé, ignorar a graça. Veja, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o cristão equilibrado, o cristão saudável, não é o cristão que pega qualquer tópico e age como se aquilo fosse a única coisa da Bíblia. Ele diz, graças a Deus pelo sangue, mas como será que o sangue age em harmonia com todos esses outros princípios? E graças a Deus pela fé, mas como, sabe, muita gente esquece disso. E o pastor Reagan tem sido muito bom nesse aspecto de reforçar que a fé opera pelo amor. E então nós temos que harmonizar todas essas grandes verdades bíblicas. Mas vejam Romanos capítulo 5, verso 1. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé. Bem, o que é fé? Fé é confiar em Deus. Fé é tomar Deus pela sua palavra. Fé é acreditar em Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, por Jesus, também nós acessamos, repita, acessamos, nós acessamos pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe, eu sei que vocês têm passado por reformas e coisas assim, e isso ouçam para qualquer igreja, isso é um processo sem fim. E todos sabem, quantos aqui sabem que a vida inteira é um processo sem fim de remodelação? A sua vida está em constante construção, reconstrução. Quantos aqui têm feito ajustes na sua vida cristã ao longo do caminho? Então entendemos que a vida é um processo em que estamos constantemente sendo transformados, indo de glória em glória, de força em força e coisas assim. Mas então você terminou a obra principal no santuário, eu amei o carpete, amei as cores e tudo mais, é maravilhoso. Mas sabe, o que você pensaria se eles tivessem feito esse trabalho maravilhoso, extraordinário no santuário, como fizeram, mas eles esqueceram de pôr as portas? Neste santuário, você poderia ter o santuário mais ornamentado e bonito do mundo, mas se você não tem portas, pode ter um santuário, mas de alguma forma você vai ter que ter acesso a esse santuário. Ou o santuário não vai servir de nada para você. A Bíblia nos diz que temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Bem, a graça de Deus, na verdade, representa tudo aquilo que Deus tem para nós. Tudo aquilo de que Jesus foi procurador, tudo aquilo que ele comprou, tudo aquilo que ele obteve, tudo aquilo que está disponível para nós, está na graça de Deus. Mas se você não tem acesso, se você não tem uma porta para entrar, não importa o quanto Deus tem para nós, se não tivermos uma forma de acessá-lo. A fé é o que a fé é a rampa de acesso para a interestadual da graça. A fé é a porta, é a porta de acesso para o santuário da graça.
Então, a primeira coisa, se você quiser ter muita graça em sua vida, se você não quiser que a graça seja apenas uma teoria teológica, mas uma experiência diária, veja, essa é a minha oração. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. A graça não é simplesmente um conceito teológico, a graça é a própria natureza de Deus permeando e penetrando em todas as suas bênçãos. E para podermos acessar, podermos tocar, temos que acessar através da fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, a graça e a fé, houve um tempo em que íamos para o Rema, sabe? O Rema era conhecido por ensinar sobre fé. E graças a Deus por isso, sabe? Nunca vai chegar ninguém lá e dizer assim: vamos falar um pouco menos da fé. Fomos salvos pela fé. Vivemos por fé, andamos por fé. A fé é muito importante, mas não vamos enfatizar a fé e excluir a graça. É pela graça através da fé. Através da fé temos acesso à graça. Elas trabalham juntas. Então vamos celebrar o pacote inteiro do que Deus tem disponível para nós. Mas a primeira forma, a forma número 1 com a qual acessamos a graça de Deus é através da fé. Então o que isso quer dizer? Toda vez que você vir uma promessa na Bíblia, é uma expressão da graça de Deus. Toda vez que você ler uma epístola, uma carta, você já notou como todas as cartas começam? Graça a vós outros. Graça para vocês. Sabe, eu costumava ler isso e achava que equivalia a um: e aí, cara, tudo bem? Ouçam, graça a vocês. Essas são palavras poderosas de bênção. E o que devemos fazer é, toda vez que lermos isso, dizer: sim, obrigado, Deus, graça a mim. Eu aceito a graça. Eu aceito a graça. Então acessamos a graça pela fé. Número 2, a segunda alça de acesso para a graça é o conhecimento. Acessamos a graça pelo conhecimento. Há palavras diferentes para o conhecimento em grego e a que vamos usar aqui, daqui a pouco, é uma palavra que quer dizer conhecimento pessoal. Não apenas um acúmulo intelectual de informação factual, mas quer dizer um conhecimento pessoal completo. 2 Pedro capítulo 1, verso 2, Pedro diz: graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Você já se sentiu como quem precisa de paz multiplicada? Graça e paz sejam multiplicadas a vocês no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Quando você o conhece, não apenas informação factual e intelectual, mas quando você o conhece, quando conhece a vontade dele, quando conhece seu coração, quando conhece o seu caráter, quando conhece seu sofrimento, quando conhece ele, essa palavra no grego quer dizer um conhecimento completo, íntimo e pessoal. A Bíblia diz: a sua graça e a sua paz são multiplicadas a vocês. Conhecê-lo, conhecer a ele. Oséias, Deus disse através de Oséias: meu povo é destruído por falta de conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade, não é simplesmente um container vazio. O conhecimento de Deus é um conhecimento próximo, íntimo e pessoal da sua natureza. E quando você conhece a Ele, há uma explosão e um aumento exponencial. É o que a Bíblia chama de uma multiplicação de graça e paz nas nossas vidas. Número 3. A terceira forma para acessarmos a graça é através da humildade. Humildade. Tiago capítulo 4, verso 6, ele diz: ele dá mais graça. Ele dá mais graça. E você para e pensa sobre essas duas passagens. Se a graça pode ser multiplicada exponencialmente na vida de uma pessoa, então, obviamente, uma pessoa pode ter mais ou menos graça.
Se ele dá, como a Bíblia diz, se ele dá mais graça, então deve ser possível ter menos graça. Veja, ele dá isso, mas temos que receber. O fato de Deus estar dando não quer dizer que nós estamos aceitando, abraçando e recebendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mas muita gente disse não. Ele dá mais graça. Desta forma ele diz, veja isso, Deus, o que ele faz? Ele resiste ao orgulhoso. Uau, isso é algo para se pensar. É possível ser um cristão orgulhoso? Pode apostar? É possível ter uma atitude, não que a gente acorde de manhã e deliberadamente decida, hoje eu vou ofender a Deus. Mas é possível acordar um dia e dizer, eu me sinto ótimo hoje, eu posso fazer isso sozinho, e nunca perceber que, devemos lançar nossos cuidados sobre Ele e inclinarmos a nossa vida a Ele em todas as áreas. Eu mesmo já tive vezes, eu estava vivendo normalmente e de repente um grande problema aparece e eu digo, uau, é melhor eu levar isso a sério. E por que eu não levei a sério antes do problema? Porque eu estava apenas passando, Dwight Moody disse que Deus não despede nenhum homem vazio, a não ser o homem que está cheio de si mesmo. Deus não despede ninguém vazio, a não ser a pessoa que é cheia de si mesma. Então Deus resiste ao orgulhoso. No momento em que você diz, ei Deus, eu consigo resolver isso aí sozinho, ele diz, tá bom, vai em frente, fera. Vamos ver como isso funciona para você. Ele resiste ao orgulhoso, mas o que ele faz? Ele dá graça ao humilde. Quem é o homem humilde? O homem humilde é aquele que reconhece que precisa de Deus. Hoje falamos sobre graça compartilhadora e Deus fazendo abundar toda a graça em você, para você ter toda a suficiência em todas as coisas. Há pessoas que têm muito dinheiro, mas elas são orgulhosas, soberbas, arrogantes. E se você perguntar, elas vão dizer, Deus não me deu nada disso, eu é que trabalhei, eu consegui com o meu esforço. E a minha pergunta nesse caso é, o ar de quem você respirava quando fez tudo isso? Você diz que foram os seus músculos, os seus braços, o seu esforço que te deram isso, e eu te pergunto, quem foi que te deu esses músculos, essa habilidade, esse dom? Eu fui para a universidade, eu fui educado, e quem te deu as células cerebrais? Para encerrar o assunto, pode haver pessoas que têm visível prosperidade e posses, mas se não têm humildade, chegará um dia em que vão perder tudo o que elas têm. E Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça, e pelo contexto, que tipo de graça Ele dá? Mais graça. Há sempre mais graça. Por quê? Porque é graça sobre graça, favor sobre favor, bênção espiritual sobre bênção espiritual, dom sobre dom. É como ficar parado na praia e as ondas continuam vindo. Deus nunca quis que nós tivéssemos apenas uma dose da graça salvadora e então ficássemos vagando pelo deserto pelo resto da vida. Deus quis que nós ficássemos parados na praia, apenas recebendo onda após onda após onda ao longo das nossas vidas inteiras. Somos chamados a viver vidas de graça. Então a humildade, e então, número 4, a quarta forma pela qual acessamos a graça de Deus é através da ousadia. Repitam, ousadia. Algumas pessoas pensam que a humildade e a ousadia se contradizem, mas não. O que contradiz a humildade não é a ousadia, mas a arrogância. E deixe-me delimitar a diferença entre ousadia e arrogância. Ousadia é uma confiança baseada em Deus. Arrogância é uma confiança baseada em si mesmo. O seu eu sempre vai fracassar com você no final. Paulo disse, não pomos a nossa confiança na carne, porque ele sabe que no final das contas, a carne vai fracassar. A ousadia é uma confiança baseada em uma revelação de quem Deus é. Em Hebreus 4,16, diz, acheguemo-nos, pois, ousadamente ao trono da graça.
Não é interessante, se não houvesse o trono da graça, você não estaria indo ousadamente para ele? Se houvesse o trono da aspereza, se houvesse o trono do julgamento, você não estaria indo ousadamente lá? Mas por que podemos ir ousadamente ao trono da graça? Porque é um trono da graça. Porque a graça está lá. Quando estragamos tudo, podemos ir ousadamente ao trono da graça. Mas você não precisa esperar até bagunçar para ir ao trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, ousadamente ao trono da graça para recebermos misericórdia. Às vezes precisamos de misericórdia. E encontrarmos graça para socorro no tempo de necessidade. Há um convite aberto de Deus para irmos ousadamente diante do seu trono. Agora pare e pense sobre isso. A ousadia e a fé andam juntas. Ousadia e fé, tudo isso anda junto. Porque quando você conhece Deus como Ele é, número um, isso torna nosso coração humilde. Porque quando você conhece realmente Ele pelo que Ele é, você vê, sabe, é meio como Isaías, eu vi o Senhor elevado nas alturas e a sua glória enchia o templo. E eu disse, Deus, ai de mim. Eu sou homem de lábios impuros. Quando você vê Deus pelo que Ele é, não leva muito tempo para você ver a si mesmo como realmente é. E quando você vê Deus pelo que Ele realmente é, não há nada dentro de você que diz, você acha que é alguma coisa, olhe para mim. Sabe, isso não acontece. Não quando você vê Deus pelo que Ele realmente é. É como João, quando ele viu Jesus ressurreto, ele se prostrou sobre a face como um homem morto. Porque há uma experiência de humilhação quando vemos Jesus e quando vemos o Pai por quem eles realmente são. Tudo isso opera junto. É assim que acessamos a graça de Deus. Cremos nele, confiamos nele, acessamos a sua graça através da fé. É através do conhecimento que a graça é multiplicada a nós. Através da humildade recebemos mais graça. E então a ousadia então nos permite nos aproximarmos dele confiadamente, sabendo que ele não vai bater em nós, mas vai nos dar misericórdia e ele vai nos dar graça para socorro no tempo da necessidade. Eu estava ensinando isso na Noruega uma vez, e eu estava lá ensinando, tinha meu intérprete aqui, estava ensinando numa escola bíblica norueguesa, e eu disse, agora eu vou ensinar a diferença entre misericórdia e graça. E eu fiz uma pausa, esperei que o intérprete dissesse isso, e meu intérprete não disse nada, e eu olhei para ele, ele olhou para mim, e ele disse, eu não consigo dizer isso. E eu disse, como assim não consegue? Ele disse, no nosso idioma, ele disse, não temos duas palavras diferentes. Misericórdia e graça são a mesma coisa. E então o que é que você diz? Você diz, próximo ponto. E continua, porque não há nada a fazer. Mas há duas palavras aqui para misericórdia e graça. E alguém uma vez disse, eu acho que essa é uma descrição ótima, alguém disse que a misericórdia é não dar o que você merece. E graça é dar o que você não merece. Não é uma combinação legal? Misericórdia e graça, eu gosto disso. Mas deixa eu usar uns minutos, falamos das 4 formas de acessarmos a graça: fé, conhecimento, humildade e ousadia. Mas vamos falar um pouco da aplicação prática da graça, porque uma coisa é ter o entendimento da graça e outra coisa é saber como aplicá-la. E eu quero ser honesto com vocês, eu não quero aqui ser crítico ou falar de culpa. Eu estou vendo muita gente porque a graça é um tópico muito empolgante, é um tópico muito popular hoje, e eu tenho visto algumas aplicações muito ruins e mal feitas da graça ao longo do país. Eu quero ter certeza que vocês tenham um bom entendimento. Sabem, eu tenho amigos pastores por todo o país e algumas pessoas, pastores me disseram em várias partes do país. Vejamos, semana passada eu recebi um e-mail, uma ligação de um pastor me pedindo para ensinar em Roma sobre o tópico da graça, porque ele disse, estamos tendo todo tipo de problemas com isso. Uma semana antes disso eu recebi um e-mail de um pastor em Nova Delhi, na Índia, dizendo que há todo tipo de problemas agora. E deixe-me dizer, a forma como as pessoas estão processando a graça, e eu acho que é muito infeliz, mas você pode pegar qualquer doutrina e aplicá-la errado. Mas o que está acontecendo, eis aqui uma típica ligação que eu recebo de pastores.
Irmão Cook, eu tenho algumas pessoas na minha igreja que acabaram de receber um ensino sobre a graça e estão bem empolgadas com isso. Mas tem coisas acontecendo que não estão boas. Eles decidiram que uma vez que estão debaixo da graça, eles não têm mais que, sabe, eles não têm mais que estar debaixo do jugo de nenhuma lei ou regras ou nada. E então, elas estão me dizendo como pastor que eu não deveria encorajar as pessoas a servirem a Deus, porque se há um encorajamento para servir, então isso são obras. E que não deveria se ensinar o dízimo, porque quando se ensina o dízimo, isso é criar obrigações e não queremos obrigações. E o que eu tenho ouvido de pessoas empolgadas com a graça, normalmente é que elas não precisam mais vir para a igreja porque elas são livres em Jesus. E não precisam servir porque são livres, não querem dizimar porque são livres, e que elas não precisam ficar debaixo, sabe? Eu posso falar algo sobre isso. Nós não estamos, a graça não nos torna sem lei. A graça nos coloca debaixo de uma nova lei. Não estamos debaixo da lei de Moisés, mas a graça não cria uma falta de lei. A graça nos põe debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. A graça nos traz para debaixo da lei do amor. E o que eu tenho ouvido de pastores é, Tony, essas pessoas, elas serviam, eram grandes trabalhadores, até que se aproximaram da mensagem da graça. E agora que estão debaixo da graça, dizem, não temos mais que trabalhar. Então essa graça promove a preguiça. E eu quero voltar com vocês para o primeiro versículo que lemos hoje, Efésios 2:8. E eu quero fazer a pergunta, será que a graça, será que ela nos isenta no que diz respeito a sermos crentes responsáveis? Sim, eu gosto da turma que participa aqui. Não. Efésios 2:8 diz, e vamos ler até o versículo 10, diz, pois pela graça fostes salvos através da fé. E isto não vem de vós, é o dom. Repitam, o dom. E nós contamos ao grupo hoje que há duas palavras no grego que estão bem conectadas à palavra graça, e uma é a palavra dom, e a outra é a palavra alegria. Dom, graça e alegria sempre trabalham juntas. A nossa salvação é através da fé, pela graça, através da fé. Não vem de nós mesmos, nós não a originamos, não somos a fonte. É o dom de Deus e não vem de obras. Diga isso, a minha salvação não vem de obras. Agora, as obras de quem ele está falando aí? Não vem de obras. As obras de quem ele está falando aí? As nossas obras. Ouça, você não pode forçar seu caminho para o céu. Você não consegue tantos pontos de fidelidade, sabe? Trabalhando na mesa de som ou no púlpito, você não força seu caminho para o céu. Isso está falando das nossas obras. Agora, se isso estivesse falando das obras de Jesus, aí sim é como somos salvos, pelas obras dele, sua morte e ressurreição. Mas está falando das nossas obras e diz, a nossa salvação não vem de quê? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Veja o verso seguinte, verso 10, é onde fica realmente importante. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras ou sobre boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós devêssemos andar nelas. Agora vejam, Paulo, é interessante porque essa é a parte legal da Bíblia, ela é sempre boa para mostrar todos os lados de uma coisa. E é por isso que precisamos não pegar um pequeno versículo e correr com ele e esquecer do contexto, porque se você apenas parar no versículo 9, a sua única impressão das obras seria, elas não devem ser muito importantes. Bem, eu posso dizer assim, elas não são importantes quando se refere a ser salvo, porque elas não têm nada a ver com ser salvo. Somos salvos pela graça através da fé. Mas adivinhem, uma vez que somos salvos,
Eis o que descobrimos: as obras não são a raiz da nossa salvação, mas elas devem ser o fruto da nossa salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Agora note que ele qualifica boas obras, não obras mortas. Sabe, eu tenho tido o privilégio de viajar para vários países e em alguns países eu gosto de ir nas catedrais, em Israel, por exemplo. Em outros países vamos nas igrejas que são super religiosas. E vocês veem as pessoas beijando o mármore onde, sabe, você vai na igreja e há uma área reservada com uma peça de mármore onde Jesus foi deitado. Provavelmente não foi, mas dizem. E as pessoas ficam ali deitadas beijando e tudo mais. E, primeiramente, eu espero realmente que alguém limpe isso aí. Espero que passem um spray de água sanitária, algo assim. Mas sabe, eu não quero soar como se estivesse julgando, talvez tenha bastante significado, mas você vê pessoas a lugares onde as pessoas vão se arrastando. Elas sobem degraus de joelhos para conquistar favor de Deus. Você sabia que isso não ajuda ninguém? Não ajuda nenhuma alma? E eles estão tentando conquistar algo que não pode ser conquistado. E é por isso que a Bíblia fala sobre arrependimento de obras mortas. Então qualquer coisa que as pessoas fazem pensando, eu vou ganhar pontos com Deus fazendo isso aqui, Deus diz, não. Você não precisa conquistar nada comigo, só precisa aceitar o presente que eu dou. Você imagina chegar numa manhã de Natal, mamãe, papai, você comprou esses presentes para os seus filhos e você simplesmente quer que eles abram os presentes e desfrutem. E eles veem os presentes que você comprou e dizem, papai, é muito legal, mas, sabe, tem algumas cinzas ali no fundo da lareira, então deixa eu conquistar esses presentes. Então eles vêm com uma pequena pá e com uma escovinha e começam a tirar todas as cinzas sabem, eles fazem para conquistar aquilo. Você não quer que eles façam nada para conquistar. É claro, você não se importa depois que eles abrem todos os brinquedos, depois que abrem dizer, ei, foi muito legal isso que você fez, deixa eu limpar a mesa. Você gosta quando seus filhos fazem algo para expressar o amor deles por você, para expressar a apreciação deles por você, mas você não quer seus filhos tentando conquistar algo que você tinha intenção total de dar como presente? Veja, temos que manter as obras na posição apropriada, na perspectiva certa. Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para boas obras. Ou seja, atos de amor, atos de apreciação, que na verdade beneficiam outras pessoas. Abra sua Bíblia em Tito, Tito capítulo 3. E vamos começar lendo, vejamos, sabe, eu acho que eu nem tenho isso aqui no meu esboço, eu vou ler aqui da tela, certo? Tito capítulo 3, verso 3. Tito capítulo 3, vocês aí da projeção estão fazendo um trabalho maravilhoso, obrigado. Tito capítulo 3, que diz, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, enganados, servindo vários prazeres e paixões, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-se uns aos outros. Agora eu sei que vocês não são assim, mas era assim que a igreja do pastor Rick costumava ser. Era assim que era a congregação dele lá em Spokane. Não, essa é o tipo da descrição da natureza humana caída, certo? Então isso está descrevendo quem nós éramos quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Verso 4. Mas, quando a bondade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens apareceu, verso 5, não por obras de justiça praticadas por nós. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Estão vendo o quadro aqui? Pela sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar de regeneração e renovação do Espírito Santo. Você não se alegra por essa obra maravilhosa na sua vida? Verso 6 diz que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E veja o verso 7, ele resume aí, a fim de que, o quê?
justificados por sua graça. Hoje dissemos que a graça, uma definição da graça é as riquezas de Deus ao custo de Cristo, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Mas o que Paulo utiliza para ter certeza que entendemos que nada disso é pelo que? Não é por obras de justiça que nós praticamos, mas é segundo a sua misericórdia. Pelo que Jesus fez, que fomos justificados pela sua graça. Então, outra vez, o que ele está dizendo não é por... Veja o verso 8. Fiel é esta palavra. Esse é o verso seguinte. Fiel é esta palavra. E estas coisas eu quero que você, pastor Tito, afirme constantemente. Ele está dizendo, eu quero que você pregue isso para o seu povo, de novo e de novo e de novo. Eu quero que você pregue isso ao seu povo outra vez, para que aqueles que creram em Deus sejam solícitos para manter as boas obras. Peraí, ele acabou de dizer que não somos salvos por obras. Certo, não somos salvos por obras, mas somos salvos para boas obras. E ele diz, sejam solícitos em manter, qual a palavra de novo? Boas obras. Estas coisas são proveitosas e excelentes aos homens. Obras nunca são a raiz da nossa salvação, mas as obras devem ser o fruto da nossa salvação. Deixe-me falar um pouco sobre outra área aqui, eu vou concluir. Eu quero falar um pouco para vocês sobre a ideia de arrependimento. Repitam, arrependimento. Que imagens vêm à sua mente quando você ouve arrependimento? Alguém tem aí alguma imagem particular vindo à mente? Deixe-me perguntar assim, se eu dissesse a vocês que, digamos que bem no começo do culto, vocês não soubessem o que eu ia pregar e eu dissesse, hoje vamos falar sobre alegria. Vocês considerariam, na sua perspectiva, na mente, na sua projeção, você pensaria, essa será uma mensagem positiva ou pensaria, será uma mensagem bem negativa? Positiva. Se eu dissesse hoje à noite vamos pregar sobre paz, positivo ou negativo? Vamos pregar hoje à noite sobre cura? Vamos pregar hoje à noite sobre prosperidade? Vamos pregar hoje à noite sobre vitória? Vamos pregar hoje à noite sobre a vida abundante? Vamos pregar hoje à noite sobre o céu? Vamos pregar hoje à noite sobre arrependimento? Por alguma razão, as pessoas pegaram a ideia de que arrependimento é uma mensagem negativa. Basicamente, o que é uma mensagem de arrependimento é onde o pregador se levanta e te faz sentir culpado por todas as coisas que você não mediu. E, basicamente, ele te acusa e libera as frustrações dele sobre você até um ponto em que você se sente realmente mal. E isso te faz se sentir tão mal, na verdade, que no final do culto você quer ir se arrastando até o púlpito e fica prostrado no altar. Não porque você teve ou está tendo uma experiência com Deus, mas porque você está trabalhando a sua culpa. O que eu disse? Obrigado por falar de novo. O que eu disse quando eu queria dizer prostrar? Eu quase disse próstata. Pastor Rick, quando eu estiver na sua igreja semana que vem, se eu falar isso, não traga à tona. Muito bem, obrigado. Falando sério, Pastor Jimmy e eu discutimos tanto essa semana com tantas coisas indo e voltando, que eu mais que mereço isso. Mas, de toda forma, deixe-me falar algo sobre arrependimento. O arrependimento é mudar a direção quando se está indo para a destruição. É dar as costas para um curso e passar a ir em direção a algo positivo. É isso que é arrependimento. O arrependimento é a coisa mais positiva que podemos fazer.
Jesus disse, quando ele falou às 7 igrejas no livro de Apocalipse, ele disse a 5 das 7 igrejas para se arrependerem. Eu quero que vocês abram, vamos voltar para a Bíblia Amplificada. Amplificada, Apocalipse capítulo 3, verso 19. Há um ensino que é muito popular hoje no mundo da igreja, que diz que por causa da graça, você já está perdoado de tudo. Tudo já foi perdoado, então você nunca precisa confessar seus pecados nem se arrepender. Todas as coisas já foram perdoadas. E o ensino continua dizendo que por causa do Espírito Santo, por causa da graça de Deus, o Espírito Santo nunca te convencerá do pecado. É um ensino muito popular agora, que ele só vai mostrar para você que você é justo. Ah, isso soa bem. Especialmente se você não conhece bem a Bíblia. Apocalipse 3,19, isso é Jesus falando. Quantos sabem que Jesus é uma grande autoridade? Isso foi escrito em algum lugar no final do ano 90, então é provavelmente 60 anos depois da sua ressurreição. E eu penso que Jesus entendia muito bem o que é estar em Cristo, ser perdoado e esse tipo de coisa. Mas vejam, a Bíblia é um livro realista e prático. E se você está indo na direção errada, eu te digo, ele te ama o suficiente não para te condenar, não para bater na sua cabeça, mas o que ele diz, isso é Jesus falando, àqueles a quem eu afetuosamente amo, eu digo as suas culpas, e condeno, e convenço, e reprovo, e castigo. Eu os disciplino e instruo. Então sejam entusiasmados e em vigoroso e ardente zelo e arrependam-se, mudando a sua mente e atitude. É um ensino popular hoje em dia que 1 João 1,9 nem mesmo se aplica a cristãos. E não há absolutamente nada na Bíblia, não há nada historicamente, não há nada contextualmente para dar suporte a essa ideia. Ainda é verdade que se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda a injustiça. Meu amigo, isso não é um verso de jugo. Esse não é um verso de peso. Esta é uma promessa abençoada de liberação. E sabe, eu falava com alguém uma vez que estava defendendo essa ideia, e eu disse, sabe, a minha esposa Lisa e eu estamos apenas a algumas semanas do nosso 35º aniversário. Obrigado. Na verdade, ela é que merece os aplausos. Mas sabe, temos a nossa declaração num cofre em casa, não é? No nosso cofre a certidão de casamento. Sim, no nosso cofre em casa, onde mantemos os documentos importantes, temos uma certidão que declara que nós somos casados. E foi assinada pelo ministro, emitida pelo condado, pelo cartório, essas coisas. E aquele documento é a prova legal de que essa mulher é minha esposa e eu sou o marido dela. Sabe o que aquele papel estabelece? Aquele papel é um reconhecimento de uma realidade legal. E aquele papel é um reconhecimento legal, quer estejamos felizes um com o outro ou não. Quer eu me lembre de trazer para casa o leite ou pão ou eu me esqueça. Não importa o que está acontecendo na qualidade da nossa alegria, no companheirismo e coisas assim. Aquele documento legal diz, somos casados. Mas eu descobri que houve poucas vezes nos nossos 35 anos... O quê? 3 vezes você se frustrou comigo? Brincando, ok. Bem, isso é uma mentira e depois do culto eu vou praticar 1 João 1,9. Sabe... Mas de vez em quando eu bato a porta na perna dela, ou a perna na porta. Ei, fica quieta. Teve uma vez que eu quase prendi a perna dela na porta. Sabe, e naquela hora ela disse, ei, você não está prestando atenção aqui, sabe, momentos... E eu quero que vocês maridos olhem para mim como quem não sabe do que eu estou falando. Aqueles momentos em que você esteve insensível, descuidado, sabe, quantos dos maridos aqui sabem do que eu estou falando?
Não façam isso, não ajam dessa forma. Eu já fiquei na sua casa, eu sei bem. Mas há momentos em que fazemos coisas em que inadvertidamente pode ser sem querer ou pode ser. Nós não. Aquilo não quebra o relacionamento, aquilo não muda a realidade legal de sermos casados. Mas sabe o que faz? Abala a comunhão. Pode abalar a alegria da comunhão, não quebra o relacionamento, mas abala a comunhão. Será que alguém aqui que você já teve um relacionamento, o relacionamento ia bem, mas a comunhão foi afetada? Então o que você faz quando a comunhão é abalada? Bem, eu descobri que eu tenho que ir até a minha esposa, olhar bem dentro do olho dela e eu tenho que dizer, querida, eu sinto muito. Eu não estou fazendo isso para conquistar o casamento ou fazer com que sejamos casados, sabe? Quando pisamos na bola como crentes, não perdemos nosso relacionamento com Deus. Steven citou o versículo, não entristeçais o Espírito Santo. Isso é possível, sabe? Paulo disse, não entristeçam o Espírito Santo, então é possível para nós entristecer o Espírito Santo. Mas o que você faz quando está num relacionamento com alguém e inadvertidamente você o entristece? O que você faz? Vai até ele e diz, eu pisei na bola, me perdoe. Então 1 João 1,9 é um privilégio abençoado, o arrependimento é um privilégio quando Jesus nos ama o suficiente para dizer que há algo que precisamos ajustar. Deixe-me dizer o que é o arrependimento em uma palavra. O arrependimento é uma preparação profética. Deus está preparando você para algo melhor do que aquilo para onde você foi. O arrependimento é uma preparação profética. E deixe-me dizer isso, eu vou resumir tudo aqui com isso. A graça não torna as obras desnecessárias. A graça torna boas obras possíveis. A graça não torna a obediência desnecessária. A graça torna a obediência possível. Veja, o Velho Testamento exigia a obediência, mas o Novo Testamento, com a graça de Deus, ele nos dá o poder para obedecer. A graça santificadora, Deus não simplesmente diz, não olhe aquelas fotos. Mas a graça diz, deixa eu te dar poder, deixa eu te dar um propósito maior do que aquelas fotos. Deixe eu ajudar você a fazer os ajustes necessários na sua vida para que você possa parar de ir por um caminho de vício e destruição. E vamos pôr você num caminho de plenitude e santidade. A graça não torna a santidade desnecessária. A graça torna a santidade possível. A graça não torna o arrependimento, ouçam isso, a graça não torna o arrependimento desnecessário. A graça torna o arrependimento possível. Vamos ver João 1,16 na Bíblia Amplificada. Eu acho que esse é um grande versículo para terminar. Porque nós não exaltamos a graça mais do que exaltamos Jesus. Não queremos adorar nenhuma doutrina, não adoramos a doutrina da fé, não adoramos a doutrina da graça. Queremos adorar Jesus. E a graça vem dele. Da sua plenitude, da sua abundância todos recebemos, todos com uma parte, e fomos todos supridos com uma graça depois da outra. E bênção espiritual sobre bênção espiritual, e até mesmo favor sobre favor, e dom empilhado sobre dom. Eu gostaria que todos o levantassem agora, e eu vou desafiar vocês a olharem em seus corações e se perguntarem, Deus, será que há áreas em minha vida nas quais eu não abri as comportas para a sua graça? Sabe, a primeira coisa que eu fiz em minha vida foi abrir meu coração para a graça salvadora. E por um longo tempo, eu vou ser honesto, por um longo tempo, como um cristão bebê, sabe, eu lutei como qualquer um que saiu do mundo e tem alguns padrões de pensamento, certos padrões de comportamento. E eu realmente pensava que Deus amava o pecador mais do que amava a mim como cristão. Eu pensava, Deus ama o pecador com um amor incondicional, mas agora que eu sou cristão, agora ele me ama condicionalmente. Quando eu faço tudo perfeito, ele me ama, mas quando eu piso na bola, ele não me ama.
E eu comecei a entrar numa mentalidade de obras, mesmo como um cristão bebê. E o que precisamos entender é que enquanto vermos Deus como alguém que está contra nós, vai ser realmente difícil andar com alegria. Eu quero que você saiba que as áreas onde você precisa de graça são as áreas nas quais você luta. E sabe, Tiago disse, todos nós pisamos na bola de muitas formas. Hebreus diz, deixemos de lado todos os pesos e o pecado que tão tenazmente nos assedia. Então não vamos jogar esse jogo de que somos todos perfeitos, infalíveis, nunca erramos. Sabe, há pessoas aqui que têm problemas com a sua atitude. Sabe, pessoas que têm uma atitude reprovável, outros que têm uma língua muito afiada. Há pessoas aqui que são muito críticas, muito rápidas para reclamar. E você diz, irmão Cook, você está fluindo na palavra de conhecimento agora. Não, eu andei por aí e conheci pessoas já. Eu me conheço e eu sei que você não é muito diferente de mim. Eu tenho que fazer ajustes o tempo todo em minha vida. E eu não vivo debaixo de condenação, sabe? Eu não vivo me açoitando. Mas sabe, quando a minha atitude não está correta ou quando eu disse alguma coisa que não deveria... Sabe, então eu digo, Senhor, obrigado pela sua graça. Temos a tendência a correr de Deus quando mais precisamos dele. Então eu espero que você entenda, nada do que foi dito aqui foi planejado para pôr alguém para baixo ou condenar alguém. Ouça, cada um de nós é uma obra em andamento. Cada um de nós somos um produto da graça. E porque somos um produto da graça, sabe o que podemos dizer? Podemos dizer, graças a Deus, eu não sou o que eu costumava ser. Mas eu ainda não sou tudo que eu vou ser. Podemos dizer, Deus me ama do jeito que eu sou, mas Ele me ama demais para me deixar desse jeito. Somos uma obra em andamento, e todo o progresso que conquistamos até agora é por causa da graça de Deus. E todo o progresso futuro que virá será por causa da graça de Deus. Pai, te amamos essa noite e te agradecemos porque o teu amor por nós, a tua aceitação por nós, o fato de que você nos tornou justos, não está baseado nas nossas obras, não está baseado na nossa performance. Você nos amou com um amor incondicional e eterno, e você nos aceitou pelo seu amor e graça por causa do que Jesus Cristo fez. E, Senhor, nós confiamos em você e que é pela graça, através da fé, que somos salvos. E, Pai, você nos aceitou, você nos amou, você nos fez como sendo seus. E, Pai, você não nos salvou para que sejamos complacentes, preguiçosos, descuidados, distraídos, indolentes e desobedientes. Você nos salvou para você mesmo, para a santidade, para o serviço, para a generosidade. Pai, você começou uma obra em nós pela graça e você vai continuá-la pela graça. À medida que continuamos a andar em fé, conhecimento, humildade e ousadia, então você tem curso livre, você tem permissão, você tem acesso para aperfeiçoar a obra que você começou em nossas vidas. Pai, nós entregamos nossas vidas, tudo o que nós somos. Senhor, você disse que deveríamos apresentar nossos corpos a você como um sacrifício vivo, santo e aceitável. Então, Deus, fazemos isso agora, entregamos nossos corpos. Ou seja, nossos olhos pertencem a você, nossos ouvidos pertencem a você, nossas mãos, nossos pés, nossa boca, Senhor, pertence a você. Então, Pai, nos ajuda a realmente sermos o templo do Espírito Santo. E você disse que não deveríamos estar conformados com o mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. E, Pai, te pedimos para realizar a obra em nossas vidas. Te agradecemos porque você não nos condena. Mas, Senhor, você nos mostra áreas para fazermos ajustes porque você quer que estejamos envolvidos em preparação profética
para as boas coisas adiante. Você nos liberta de caminhos destrutivos, hábitos destrutivos. Senhor, você nos dá poder pelo Espírito, para mortificarmos os feitos da carne, para não sermos escravos do pecado. Senhor, você disse em sua palavra como nós que morremos para o pecado podemos continuar vivendo com ele. Pai, ajuda nossos lares a serem lugares de graça. Nos ajude a sermos graciosos uns com os outros. Nos ajude a, tendo recebido a graça, a sermos graciosos, a estender a mesma graça. Senhor, você disse que nossas palavras devem ser temperadas com graça e que devemos falar palavras que edificam um ao outro. Pai, faz de nós um povo de graça, uma comunidade de graça, onde as pessoas saibam que não serão condenadas pelo seu passado, mas serão perdoadas porque a sua graça perdoa. Mas, Senhor, ao mesmo tempo, Jesus disse, eu também não te condeno, mas ele também disse, vai e não peques mais. Então, Senhor, te agradecemos pelo empoderamento para te obedecer, para te glorificar em honra. Obrigado por sua graça. Obrigado por sua bondade maravilhosa. Obrigado porque você está nos fazendo ser transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Que você está mudando o nosso caráter, está desenvolvendo e cultivando o fruto do Espírito. E, Pai, você está fazendo de nós tudo o que você nos chamou para ser. Você nos criou para boas obras, que você preparou de antemão para que pudéssemos andar nelas. Pai, nos ajuda a cumprir o plano, o propósito e a vontade de Deus para nossas vidas. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus.